Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight won. Come on, this is not a joke. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture. Olá, bem-vindos ao Cinemarden. Já tem 2 semanas mais ou menos que aconteceu a entrega do 89º Prêmio da Academia, o Oscar, e chegou a hora, já com uma certa distância, de fazer uma avaliação, um balanço dessa premiação. Será que foi uma festa justa? Será que os vencedores realmente mereciam os prêmios que ganharam? Será que La La Land não deveria ter ganho mais prêmios do que ganhou? Afinal, o filme concorria em 14 categorias e no final das contas ganhou apenas 6. Foi justo ou não foi essa festa do Oscar de número 89? Eu particularmente gostei muito de quase todos os resultados. Acho até que a academia avançou em muitos aspectos. Ano passado ela recebeu muitas críticas por conta do Oscar Tordo Branco, né? Não foram indicados negros nas principais categorias, e isso fez com que a academia se mexesse um pouco, modificasse os seus membros no sentido de permitir uma diversidade maior. Muitos novos membros passaram a compor a academia nesses últimos meses, e se somente em decorrência disso ou não, de qualquer maneira, essa mudança de postura já se refletiu na premiação deste ano. Mas vamos lá aos principais prêmios. Começando com o roteiro. O roteiro adaptado foi dado ao filme Moonlight. Era um prêmio já mais ou menos esperado, até porque a academia deveria premiar o Barry Jenkins, que é um diretor quase estreante, e eles têm o hábito de premiar jovens diretores nesta categoria, como se fosse uma primeira prova. Antes de receber o prêmio de diretor, recebe antes o de roteirista. E, independente dessa questão tradicional da academia, o trabalho do Barry Jenkins na adaptação do roteiro de Moonlight realmente foi muito bom. Então foi merecido esse prêmio. Já na categoria de roteiro original, tivemos uma surpresa. Muita gente apostava no La La Land, no Damien Chazelle, mas quem ganhou foi o Kenneth Lonergan, roteirista e diretor de Manchester à beira-mar. Foi também uma vitória merecida. O roteiro de Manchester à beira-mar trabalha com muitas camadas, com diferentes períodos temporais, e vai, ao longo dessas idas e vindas no tempo, dessas mudanças temporais, construindo a personalidade, fazendo um apanhado bem acabado do drama, da grande tragédia vivida pela personagem do Casey Affleck. Isso no roteiro está muito bem delineado, está muito bem marcado, o que resultou, obviamente, no bom filme que é o Manchester à beira-mar. Foram 2 prêmios bem justos. Claro, se existisse justiça mesmo em tudo, o Lobster seria o grande vencedor, mas aí, sinceramente, já era esperar demais da academia. O Oscar de melhor filme de língua não inglesa, o melhor filme estrangeiro, terminou indo para o Asghar Farhadi, diretor de O Apartamento, iraniano, banido de entrar nos Estados Unidos. É um bom filme, indiscutivelmente, mas não é o melhor trabalho do Farhadi, que foi premiado 2, 3 anos atrás com A Separação. Mas não dá para dizer que é um prêmio injusto. Havia uma grande torcida, uma grande expectativa em relação ao filme alemão Toni Erdmann, mas essa questão política, essa possibilidade de dar um tapa de luva na cara do Trump pesou para os membros da academia, que terminaram premiando O Apartamento. O Oscar de animação, apesar de termos 5 boas animações disputando, e eu particularmente
e um monte de gente também que eu conheço preferir Kubo e as Cordas Mágicas, terminou indo para Zootopia. Não é de todo ruim, é um filme bem legal, com uma mensagem bem interessante, mas em termos narrativos, até pela proposta narrativa, pela maneira como resgata essa arte de contar histórias, o Kubo merecia esse prêmio este ano. Nas categorias de atuação coadjuvante, os 2 prêmios foram mais do que previstos, anunciados e efetivamente entregues. Na categoria de melhor atriz coadjuvante, ganhou Viola Davis, que na realidade é até a atriz principal do filme Um Limite Entre Nós, mas o estúdio a inscreveu como atriz coadjuvante, acho que para ter a segurança de que ela seria a premiada, e ela efetivamente foi. O trabalho dela nesse filme é inquestionável. Assim como o Mahershala Ali, que foi premiado como melhor ator coadjuvante no filme Moonlight. A participação dele é pequena, ele participa apenas do primeiro segmento do filme, o filme tem 3 segmentos, mas ele tem uma participação luminosa, cativante e indiscutivelmente sob medida para esse papel. Um papel de mentor, guia da personagem principal do filme, o Chiron. Foi mais do que merecido também, e como eu já disse, os 2 já eram bem esperados, foram premiados nos sindicatos, numa série de outros prêmios, já era mais do que anunciada essa vitória dos 2. Quando a gente chega na categoria principal, melhor atriz e melhor ator, aí a coisa começa a ficar dividida. Na categoria de atriz, Emma Stone ganhou boa parte dos prêmios por La La Land, assim como a sua principal rival, a Isabelle Huppert, ganhou uma leva de prêmios também por sua atuação no filme Elle. Era muito difícil esperar da academia que premiasse a Isabelle Huppert. Seria o mais justo, seria o mais correto, porque indiscutivelmente o papel dela em Elle é o mais impactante do ano, o mais impactante entre as 5 concorrentes nessa categoria. Mas prevaleceu o já esperado, prevaleceu também aquela tradição da academia de premiar jovens atores ou atrizes em início de carreira, como se fosse uma maneira assim de dar um aval de que ele tem potencial, ela tem potencial. E nesse contexto, como já aconteceu no passado com outros atores e atrizes, ganhou Emma Stone por La La Land. Na categoria de melhor ator, havia uma expectativa meio que dividida. Até o início do ano, a aposta certa era no Casey Affleck, pelo filme Manchester à Beira-Mar. Ele chegou a ganhar o Globo de Ouro, ganhou o BAFTA, ganhou outras premiações. Quando chegou na entrega do SAG Awards, que é o prêmio do Sindicato de Atores, que é o principal termômetro do Oscar, a expectativa era que ele ganhasse também. Nesse meio tempo, entre o Globo de Ouro e a entrega do SAG Awards, houve a revelação de um envolvimento dele no escândalo de assédio sexual, que teria acontecido lá em 2010. Essa revelação terminou minando muito da possibilidade concreta de ele sair com esse prêmio. Ele perdeu o SAG Awards para o Denzel Washington no filme Um Limite Entre Nós, e a expectativa com relação ao Oscar estava meio que dividida. Muita gente passou a apostar que Denzel Washington, até pela tradição da coincidência entre os vencedores do Sindicato dos Atores e o prêmio do Oscar de atuação, normalmente se coincide, mas nesse caso terminou prevalecendo mesmo o melhor trabalho. E entre os 5 atores que disputavam a estatueta de melhor ator, o trabalho do Casey Affleck em Manchester à Beira-Mar é extremamente arrebatador. Se ele é culpado ou não, isso não está definido. Houve um acerto lá no passado. A pessoa que revelou essa história, na realidade, é uma amiga de uma delas que ficou sabendo e revelou, não sei em que circunstâncias. De qualquer maneira, não chegou a haver um processo propriamente dito, houve um acordo entre as partes. E, como alguém disse em algum momento, o Oscar não é para o melhor ser humano do planeta, a pessoa mais legal, mais correta. O Oscar premia técnicos, atores, diretores, e você tem que analisar
o trabalho daquela pessoa, daquele técnico naquele filme específico. E o trabalho do Casey Affleck em Manchester à beira-mar é irrepreensível. Não entra aí o julgamento da pessoa Casey Affleck, mas do artista Casey Affleck. E não há o que discutir com relação ao seu estupendo trabalho em Manchester à beira-mar. Foi um prêmio mais do que merecido. Fechando nas duas categorias principais, melhor diretor terminou prevalecendo o já esperado Damien Chazelle por La La Land, que já havia ganho o prêmio do Sindicato de Diretores, já havia ganho o Globo de Ouro e ganhou também o Oscar, o mais jovem diretor em toda a história do Oscar a ser premiado com essa estatueta de melhor direção. La La Land chegou a ser anunciado como o melhor filme, só que esse é o momento bafão do Oscar deste ano. Houve aquela confusão na troca dos envelopes. A pessoa responsável por entregar os envelopes para o anúncio dos vencedores estava tuitando, acompanhando os bastidores da festa e entregou o envelope errado. Ao invés de entregar o envelope de melhor filme, entregou o envelope de melhor atriz. Tanto é que quando o Warren Beatty abriu o envelope, que não entendeu ou estranhou o que estava escrito, ele relutou em falar, deu a impressão de que estava criando um certo suspense, mostrou para Faye Dunaway. Os dois estavam juntos lá apresentando o Oscar de melhor filme em comemoração aos 50 anos do filme Bonnie and Clyde, que os dois estrelaram juntos. E Faye Dunaway, vendo o nome de Emma Stone no filme La La Land, entendeu, até naturalmente, que La La Land era o filme vencedor do Oscar neste ano. Só que rapidamente perceberam o erro, mas nesse meio tempo, não foi nem tão rapidamente assim, levaram um minuto e pouco. Nesse meio tempo, toda a equipe da produção de La La Land subiu ao palco, começou a festejar quando foi revelado que o envelope tinha sido trocado e o verdadeiro vencedor era Moonlight. O que me surpreendeu, tudo apontava mesmo para La La Land. É um filme que tem mais a cara da academia, um filme que todo mundo estava gostando, um filme alegre, bonito, bem colorido, apesar de ter algumas mexidas no final, assim, umas reviravoltas que deixaram ele mais realista, mas era um filme com um perfil mais próximo da academia. Eu, particularmente, torcia pelo Moonlight, mas achava muito difícil o Moonlight ganhar. E esse ano nós tínhamos muitos filmes bons na disputa, mas no final prevaleceu, uma coisa muito rara quando se premia o melhor filme, efetivamente o Oscar de melhor filme desse ano foi dado para o melhor filme. Daqui a alguns anos, pouca gente talvez lembre de La La Land, ou lembre assim com uma saudade assim, foi um filme legal que eu vi, o filme é bonito, etc, tem uma música legal, tem uma trilha legal, mas Moonlight não, Moonlight veio para ficar, é um filme interessantíssimo do ponto de vista narrativo. Barry Jenkins acompanha a trajetória de uma personagem, o Chiron, em 3 momentos de sua vida, quando criança, quando adolescente e na fase adulta. E mostra essa pessoa, esse ser humano, tentando achar o seu lugar no mundo, tentando se descobrir como pessoa. É um belíssimo e profundo, delicado, sutil estudo de personagem, e a exposição que ele está tendo agora por ter vencido esse Oscar, ele no final saiu com 3 Oscars importantes, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro adaptado e melhor filme. Isso dará uma boa visibilidade ao filme e, consequentemente, muita gente terá acesso a esse belíssimo trabalho. Resumo da ópera: foi uma festa previsível em certa medida, surpreendente também em certa medida, e como costumam ser quase todas as festas da academia. Agora é esperar o que nos reserva o Oscar de 2018, o Oscar de número 90. Até o próximo Cinemarden.